Olá, esse é o Juiz Cidadania, podcast desenvolvido pelos alunos do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito, junto ao Escritório da Cidadania do Unifoa. Meu nome é Ariadne Urques Candiúza, sou professora do estágio supervisionado 2 e 3, áreas de Direito, Família e Direito Civil, e espero que vocês gostem desse conteúdo, que será disponibilizado nesse podcast. Qualquer coisa, querendo tirar alguma dúvida ou algum atendimento, é só entrar em contato conosco. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Jus Cidadania, idealizado pelo Núcleo de Prática Jurídica e o Escritório da Cidadania aqui do Unifoa, do curso de Direito. E nesse episódio, nesse primeiro episódio, nós gostaríamos de falar um pouco sobre direito de família. E por que não começar pelo tema que é um dos temas mais relevantes e discutidos no direito de família, que seria a questão da guarda, convivência e pensão alimentícia. Então, para isso, trouxemos aqui 3 ilustres candidatos que serão apresentados agora. No caso, Vitória, Antônio e a doutora Ariadne. E eu gostaria de começar pedindo para cada um deles se apresentar, falar um pouco sobre si mesmo, entendeu? Começando pela Vitória. Olá, Vitória, tudo bem? É um prazer estar aqui. A gente está aqui com o objetivo de poder estar esclarecendo essas dúvidas do cotidiano, que acontece muito, poder estar falando de forma mais casual para que as pessoas possam ter melhor esse entendimento. Boa tarde, meu nome é Antônio e a intenção desse trabalho é realmente levar para vocês, de uma forma simplificada, esses cotidianos de problemas que surgem na guarda, na proteção, na pensão, porque existem realmente muitas dúvidas e a gente às vezes procura um advogado um total desconhecimento de caso. Então você já chega nessa opção e o nosso trabalho, a nossa intenção hoje realmente é essa, levar para você pelo menos um conhecimento básico, um entendimento básico do direito, de como o direito trata esses assuntos, tá? E se Deus quiser, conseguiremos com o apoio aqui da nossa querida doutora, atingir esse objetivo. Muito obrigado. Bom, meu nome é Ariadne, como eu coloquei na abertura, sou professora do Núcleo de Práticas Jurídicas, além de ser advogada, e a gente está começando hoje um novo projeto desse Juiz Cidadania, onde a nossa intenção aqui é tirar as dúvidas mais recorrentes, tanto do direito de família como do direito civil. Perfeito. Então vamos lá. A gente sabe que esses temas, geralmente, eles vêm em momentos sensíveis, dos nossos assistidos, de todas as pessoas no caso. E eu gostaria de começar falando sobre um tema muito discutido, que é a questão da guarda. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é guarda, quais são os tipos de guarda que o nosso ordenamento jurídico brasileiro aborda e falar um pouquinho sobre esse tema. Por favor, se vocês puderem esclarecer para o público Bom, o que de fato é. Guarda é a responsabilidade a um dos cônjuges da condução, da educação, da saúde, da proteção desse filho, desse menor. Tá? Nós temos no Brasil diferentes tipos de guarda. Nós temos a guarda compartilhada, a guarda unilateral e, em alguns casos mesmo, a alternada. Mas, de qualquer forma, é importante a gente frisar que guarda não é apenas responsabilidade civil. Guarda é responsabilidade de proteção, de paternidade, de maternidade. Guarda é você proteger a vida, não é o bem, é proteger a condição daquele ser humano de dignidade, de respeito, de amor, seja qual for essa guarda. Entendi. Então ela foge desse escopo somente jurídico sim, e vai para a parte social mesmo. Vai para o lado pessoal, familiar. A guarda é uma continuidade familiar. Com certeza. Sabe? É aquela continuidade do pai, da mãe, dessa proteção que, infelizmente, por conta do divórcio, não deu continuidade no relacionamento conjugal, mas permanece entre os dois, não é só um não. Não é só quem detém a guarda, não. O outro também tem essa responsabilidade. Entendi. E pegando um gancho desse seu último comentário, gostaria de perguntar para você se a guarda compartilhada ela é obrigatória e quando que se aplicaria a guarda de só uma pessoa, a guarda unilateral. Você pode explicar? Sim, não existe guarda obrigatória. Esse é o primeiro quesito. Tá? Muitas das vezes a guarda compartilhada ela é mais importante, ela é muito mais necessária. E frisa-se que ela é mais escolhida pelo juiz, por quê?
Porque a guarda compartilhada, ela passa a responsabilidade para os dois. Tanto o pai quanto a mãe têm a mesma responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada, não é a guarda compartilhada, é a responsabilidade compartilhada. Como é que se explica isso? Tá? No caso da guarda compartilhada, o filho vai estudar. Tá? Ah, eu sou quem estou com a criança, eu tenho a guarda, então ele vai estudar onde eu quero. Não. Essa guarda é compartilhada, eu preciso chamar minha esposa e conversar com ela aqui. Olha, eu estou pensando em colocar o nosso filho nesse colégio. O que você acha? Você concorda? Não, eu não concordo. Tá, e o que você acha? Esse colégio aí seu é melhor? Então vamos ver o que é melhor para a criança. Isso é uma guarda compartilhada. Tá? A guarda unilateral, ela é necessária quando há algum risco para a criança. Tá? Há uma falta de controle emocional de um dos dois, os pais vivem em litígio, em confronto. Aí vai se estudar, se analisar uma guarda unilateral, quando há o risco até mesmo da criança sofrer violência. E a violência que eu digo não é física, é violência psíquica, porque a criança sofre essa violência no embate, mesmo que seja verbal entre pai e mãe. Então, a guarda unilateral ela visa proteger a criança, porque é sempre o bem-estar da criança que nós vamos buscar. Entendi. E, Vitória, qual que é a diferença de guarda e convivência? Você pode explicar um pouco melhor pra gente? A guarda, de forma mais simples, assim dizendo, é com quem a criança mora. De quem é a guarda? Ele mora com a mãe, ele mora com o pai? Quem detém essa responsabilidade? A guarda é de quem a criança mora. E a convivência nada mais é do que o direito de convivência mesmo, a questão de você estar presente, de você participar, de você estar envolvido, tanto com as necessidades quanto com os eventos escolares. Você realmente está presente em cada momento, em cada etapa da vida dessa criança. Ah, entendi. Então a guarda seria justamente com quem a criança está morando e a convivência o tempo que ela passa junto com os genitores, né? É, o conhecido visitação, que hoje é. é convivência. Entendi. As pessoas conhecem como direito de visitação. Que acabou caindo o nome no... correto é convivência. Acabou não caindo no pejorativo, Isso. né? A visitação de preso, visitação de doente, visitação de menor. Não é? Ficou muito mais humanizado a convivência. Com certeza. E como é que é decidido judicialmente quem que vai ser o detentor da guarda da criança? Como que o juiz analisa esse caso? Isso vai depender de muitos fatores, vai depender da questão financeira, da questão emocional, porque acontece muito em muitos casos, geralmente o pai tem uma melhor questão financeira, porém essa criança é muito apegada à mãe. Quais seriam os prejuízos que teriam dela não estar no dia a dia com a mãe todos os dias, sabe? Uhum. Então não é válido, as pessoas acham que a pessoa mais rica, ela vai de cara já deter esse direito, sendo que não é verdade. A criança vai passar por uma avaliação, porque a questão emocional é muito importante, isso vai definir muito como vai ser a vida dela. Quem vai decidir essa guarda é a sentença judicial, tá? Não adianta o pai gritar que vai ficar comigo, a mãe dizer sou eu. Não, é a sentença judicial que vai decidir através do que ela colocou aí, dessa pesquisa, né, envolvendo psicólogos, psiquiatras, ouvindo se a criança, quando ela tem idade de se manifestar, porque a criança também é muito importante. Hoje a lei já observa a vontade da criança dentro do direito, tá? Para que ela possa se expressar ali naquele momento. Tudo isso é levado em conta. Entendi. No caso, seria o melhor interesse da criança, sim, né? Sempre olhando para a criança. Sempre olhando pelo melhor interesse do menor. Entendi. Tá? Entendi. Perfeito. Então, passando de guarda agora, vamos falar um pouquinho sobre convivência, né? Ou como é falado comumente, né? A visitação. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa temática. O que vocês acham? Interessante, muito interessante. Vamos. Tá. Então vamos lá. Como que o regime de convivência ele costuma ser estabelecido na prática nos casos? Vocês conseguem falar um pouquinho como que o juiz analisa a convivência? Normalmente esse direito de convivência ele é mais um acordo entre os pais, sabe? Dá-se essa oportunidade dos pais, por quê? Porque envolve lado pessoal de cada um, envolve lado profissional de cada um. Então o juiz muitas das vezes deixa essa questão de quem vai ficar por quanto tempo para ele. Se não houver, ou em casos onde o litígio é muito forte, não chega-se a um consenso, o juiz define por sentença, tá? Essa visita. Entendi. Então, no caso,
não precisa necessariamente ser definido no tribunal com o juiz, ou ele pode ser resolvido por fora? Pode ser resolvido em Pode. casa, numa conversa, numa questão de Um respeito e acordo. maturidade. Um vê o lado do outro, por exemplo, não adianta muitas vezes as pessoas querendo definir de 15 em 15 dias, porque como que isso se coloca para uma pessoa que trabalha embarcada, às vezes passa mais de 20 dias, não pode ter essa responsabilidade. Então, o melhor mesmo é sentar, ter essa conversa, ver o que fica melhor um para o outro, o que fica mais equilibrado. Entendi. Uma troca de ajuda mesmo. Entendi. Então, Pensando mesmo na criança, Entendi. porque ela é o maior interessado para a lei. entendi. Então só vai pro juiz mesmo se tiver um conflito Sim, forte. se houve conflito, ideal, se né? o litígio realmente não se chegou a um consenso, porque Entendi. o consenso é o primeiro caminho, né? Até porque estamos lidando com família. Inclusive, falando na questão da guarda unilateral, eu conheço um exemplo que essa guarda foi escolhida justamente por isso, porque o pai trabalha embarcado, ele passa muitos dias fora, e aí ele achou que o mais equilibrado, melhor para ambos, é que nos momentos que ele está em casa, ele passar todos os dias de folga com essa criança. Então, às vezes, ele fica, 25 dias com o pai, e nos 25 dias que o pai está embarcado, fica com a mãe. Eles acharam que essa seria a melhor forma para eles. Foi algo conversado e que Acordado funciona. entre ambos, né? Um consenso comum. Sim. Eu achei interessante, realmente bastante. Você vê que não tem aquela necessidade de você sobrecarregar o judiciário com decisões que você pode tomar. Sim. Entendi. Então pode ser resolvido por fora Sim. também. Né? Mas aí o que acontece quando um dos pais descumpre o combinado da convivência? Bom, aí o outro que está com a guarda, se foi do outro, ele deve procurar o seu advogado e informar esse descumprimento, para que esse advogado entre em contato com o advogado da outra parte e busque-se um consenso. Por quê? Porque isso pode gerar responsabilidade. Hoje em dia tem até a possibilidade de gerar uma multa, né? Sim, Em caso de Em caso de descumprir descumprimento o que for acordo. foi acordado, porque se isso foi acordado, apesar de não ter sido uma sentença judicial, vai constar nessa sentença, naquele acordo que foi feito ali. Sim, porque senão, se o outro lado ficar frequentemente descumprindo, isso vai gerar um prejuízo para o lado que está sobrecarregado. Com Mas certeza. e aí? Fica por isso? Ninguém vai tomar uma atitude? Não, Exatamente. de jeito nenhum. Entendi. Então, apesar, né, de ter essa flexibilidade das partes acordarem sobre a questão da convivência, a gente tem que lembrar também que não é brincadeira. Não, Não dá pra combinar. a convivência é uma responsabilidade, Entendi. tá? Ela está como um dever, ela não está como um prazer. Uma vez que eu acordei, aquilo é uma responsabilidade ela não vai minha, é buscar uma quando ela obrigação quer, né? que eu tenho de cumprir. Entendi. E é muito importante que os pais façam de todo o possível para acordar isso fora do judicial, porque é uma coisa que demanda tempo, demanda dor de cabeça, é um estresse que você pode poupar você e o seu filho disso, né? Pois Não é, tem e essa uma coisa necessidade. muito importante também é tentar manter o máximo a criança longe desses assuntos Sim. judiciais. Né? Sim. Por mais que esse seja um assunto importante a ser definido, né, a questão da convivência, quem que vai, quando que o pai vai vir, quando que a mãe vai vir, quando que vai passar um tempo com cada um, é importante manter a criança fora disso, né, até por questões psicológicas. Sim. Quanto mais perto a criança está desse conflito, né, entre as partes, pior para a cabeça dela. Sempre É você vai gerar uma consequência para esse menor. Porque as pessoas têm a errônea impressão de que a criança é só criança. Não. Ele é um ser inteligente, Pois é. observador, analista. Ele está te acompanhando. E o fundamental, você é a pedra filosófica da vida dele. Ele vai se espelhar em você em muitas decisões. Que decisão você está ensinando o seu filho a tomar? Pois é, muito importante isso, né? Então, a gente viu aqui um pouquinho já sobre guarda, sobre convivência, mas vamos falar sobre outro assunto que é de extrema importância, né? Que é a questão da pensão alimentícia. Que a gente sabe que não adianta só o genitor, a genitora ir visitar ou quem tem a guarda, a gente sabe que os valores financeiros, o menor também precisa comer, né? Sim. Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que também é um tema que gera muitas dúvidas entre a maioria das pessoas, né, que está passando por problemas nesse sentido, e vamos esclarecer o máximo que a gente conseguir, né? Então vamos lá. Quem que tem direito a receber a pensão e quem que tem a obrigação de pagar? Bom, direito é do filho. É aquele que está ali que precisa dessa alimentação. Obrigação de pagar é um outro erro que as pessoas pensam assim, é o pai quem tem a obrigação, não os dois.
Os dois têm essa obrigação. A obrigação de pagar é dos pais, não é apenas dele. A mãe às vezes diz assim, eu fiquei com a guarda, eu não preciso pagar. Ela está pagando porque ela está na guarda. Porque a pensão é para os dois. Não existe na lei que o pai é obrigado a pagar a pensão sozinho. Tá? Então, se o pai paga, a mãe que ficou com a guarda também está pagando. E às vezes mais do que o pai. Ou melhor, na maioria das vezes mais do que o pai. Por quê? Porque as necessidades da criança muitas das vezes saem da mãe. O pai está ali de fora pagando, tá? Mantendo o seu alimento, mas é a mãe quem supre as necessidades imediatas do filho. Ela quem está ali. Então, a obrigação é dos dois. O filho precisa, mas os dois... E é muito interessante esclarecer isso, porque tem muitos casos que acontece do filho, na verdade, a guarda ficar com a avó. E aí acha que o pai não precisa pagar porque meu filho não está com a mãe dele, eu não tenho que pagar. E, na verdade, é o contrário. Ambos devem pagar. Ambos devem arcar com essa despesa, independente de quem detém a guarda. Às vezes a guarda pode estar com a avó, com o tio, mas isso não tira a responsabilidade dos dois custear essa vivência dessa criança. Entendi. Isso foge completamente do que é o senso comum, né? As pessoas acham que a guarda obrigatoriamente fica com a mãe. E a pensão que fica o pai tem que pagar a pensão, mas não é nada disso, né? É totalmente dividido. É totalmente variável isso aí, não é fixo. Não. Sim. Entendi. Né? Então, mas enfim, a gente sabe que a pensão seria esse valor justamente para ajudar nos custos do menor, né, na alimentação, mas ela se restringe só à alimentação? Como que é calculado esse valor? Não, a pensão ela tende a abranger todas as necessidades do menor. Entendi. Saúde, educação, até o direito de infância, ele consta dentro da pensão. Entendi. Ele tem de tentar manter para a criança o mesmo padrão que essa criança tinha se os dois estivessem juntos. E lembrando que lazer também é necessidade, que não Sim. é só comida, saúde. O fato da criança ter uma convivência, um tempo de lazer, um parque, um cinema, isso também é necessário. Entendi. Entra muito na questão psicológica, emocional, ela ter essa distração. Sim. O fundamento desse Instituto da Pensão é simplesmente dar à criança Sim. a oportunidade de viver normalmente como se os pais estivessem juntos, sabe? Com o mesmo padrão de vida que ela tinha. Entendi. Não é luxo, não é vaidade, entra Não. como necessidade, sim. Tem um direito igual à vivência dos pais, sim. Entendi. E os filhos maiores de idade, eles têm esse direito? Até quando, assim, a criança, o menor, no caso, ele receberia esse valor? O filho maior, se ele estiver cursando um curso técnico ou um curso superior, ele tem direito. Até o fim. Tá? Entendi. Apenas nesses casos. Emancipado, ele perde esse direito. Tá? Mas tem essas duas exceções dentro da lei que determina que a pensão é obrigatória no caso dele estar cursando um curso técnico ou superior. E no caso, até ele se curso. Isso aí, até ele se formar nesse até curso. a conclusão desse curso. Do seu Não é primeiro simplesmente curso. eu vou pagar 1 ano ou 2, não. É até a conclusão do curso. Entendi. E, no caso, como que é calculado? Como que o juiz vai lá, bota no papel, o que ele leva em consideração para estipular um valor para essa pensão? No caso dessa maioridade. No caso da pensão no pensão geral. normal, No geral. No geral, bom, ele vai observar a probabilidade, a possibilidade, a capacidade daquele que vai pagar a pensão. Porque, veja bem, o indivíduo, vou colocar aqui um termo meio esdrúxulo, um campônio que tem um subserviço, ele recebe salário mínimo. Eu preciso calcular essa pensão para que eu também não tire dele a possibilidade de subsistir. Isso tem que ser levado em conta. Então, essa pensão ela é calculada entre 10% e 30% do que o indivíduo ganha geralmente. Entendi. Tá? Por quê? Porque ele também tem as suas necessidades básicas que a pensão não pode tolir. Eu não posso cercear o direito de um para garantir o direito de outro. Entendi. E isso deve haver um equilíbrio entre ambos, né? Porque não é só tipo assim, vamos dividir igualmente a despesa, mas isso não é um equilíbrio se o pai ganha 20 mil e a mãe ganha um salário mínimo. Isso não é uma coisa... É preciso que haja uma equidade entre os dois. Sim, Entendi. de acordo com o que cada um ganha. Entendi. Então varia muito, não tem como... Não há um valor definido. É de caso a caso. Tudo demanda Sim, de várias sim. questões. É de caso a caso. Entendi, com certeza. E o que acontece se a pessoa que ficou responsável, né, no caso dos pais, um dos genitores, eles não pagar a pensão? O que acontece com ele? O que pode acontecer? Uma execução.
executá-lo e até pedir a prisão civil, se for o caso. Então, tem como ser preso por pensão? Sim, se ele ficar devendo 1 mês de pensão, você pode entrar com pedido de prisão dele. Nas melhores das hipóteses, se ele não for preso, pode ter os bens penhorados Sim, para se quitar ele essa insistir, dívida. Ele vai Entendi. pegar 30 dias de prisão, vai sair, vai pegar mais 30, vai sair, vai pegar mais... Ah, eu tô livre. Não tá não, filhinho. Vem cá, vamos fazer aqui, ó. Você agora tem que dar bem a pagar, vamos buscar bens. Entendi. Eu vou te executar um bem qualquer. Ninguém tá livre. O cara pode pensar assim, o juiz me prendeu 30 dias, eu vou ficar na boresta, não vou pagar, vou ficar preso mais 30, vou ficar de boresta, vou ficar preso mais 30, pronto, tô livre, acabou. Não. Não, senhor, vem cá, senta aqui, vamos conversar. A justiça não permite de forma alguma que essa criança saia só no prejuízo. Entendi. Então não dá para o cara achar ali... Não adianta não, ele vou pensar ficar que ele vai preso burlar a aqui. lei, que não vai não. A Não. lei tem braços fortes Entendi. e faro muito bom. Com certeza, né? E depois que essa pensão ela foi estabelecida pelo juiz, tem como ela ser revisada? Como que ela acaba? Ou ela mantém o mesmo valor até o final? Como é que funciona isso? Tem como ser revisada porque isso demanda muito da necessidade da criança, né? Às vezes pode acontecer da criança desenvolver alguma dificuldade, alguma questão física e acabar demandando de medicação, vai saber, né? Então, Entendi. isso tem que ser revisado de período em período, até porque a criança, principalmente na parte da adolescência, costuma gastar também muito dinheiro, questão de curso, roupa, lazer, assim como também na infância, né? Que eu acho que, na verdade, é quando a gente mais gasta. Isso pode haver essa revisão e eu acho importante que as famílias procurem essa revisão mesmo, porque a cada etapa a gente tem um gasto diferente. Eu acho importante. E até É dentro responsável da procurar isso. possibilidade. Aquele campônio que eu citei que ganhava um salário mínimo pode enricar. Uhum. E Com aí? certeza, né? Aí você vai ter que revisar essa pensão. Peraí, meu amigo, agora você está ganhando mais. Por que Entendi. você vai dar só isso? Como da mesma forma pode contrário, né? E acabar Pode ter ao que contrário, também... Sim, ele Então acabar pode tendo que revisar. reduzir porque Sim. o salário dele foi reduzido por um motivo de doença, sabe? Ficou aí de alguma forma, sofreu um acidente de trabalho, vai ficar aí as expensas do INSS. Entendi. Né? E se essa pessoa que está pagando a pensão, ela ficar desempregada? O que acontece? Bom, aí tem que se recorrer à pensão avoenga. Vai-se aos avós. Entendi. Sempre visando o lado da criança, o bem-estar da criança. A pensão avoenga, o que é? Os pais não pagam a pensão. Você vai aos avós. E detalhe, não são os avós do pai, não. São Do os pai e da dois. mãe. Tá? Entendi. Porque a pessoa pensa assim, são os pais dele, eu já ouvi muito isso na rua, principalmente. Olha, se você não pagar, seu pai vai pagar. Não, mas o seu também, filhinha. Tá? O pai dele não tem obrigação sozinha, não. A pensão avoenga é dos avós, maternos e paternos. E essa, com Entendi. certeza, a maioria das pessoas não sabiam. Não sabia. Com certeza. E então, mesmo desempregado, a criança continua recebendo de alguma forma. Não né? sofre Sim, prejuízo, ele ela tem de tem pagar. que receber. Tem que receber. Não existe a Visando possibilidade de sempre o ficar sem. bem-estar dessa criança. Entendi. Bem, acredito que essa tenha sido as principais dúvidas a respeito desse tema. Vocês têm algum comentário também a falar sobre pensão alimentícia? Alguma curiosidade que vocês querem colocar aqui na mesa? Eu gostaria de deixar aqui um apelo à responsabilidade, principalmente dos pais, que a gente vê muito. Eu ouvi isso de uma juíza. Se você não tem possibilidade de criar, não os faça. Se fez, assuma a sua responsabilidade de homem ou de mulher e crie. Entendi. Não deixe para os avós. Não deixe para a justiça. Mostre o seu valor como ser humano, porque você fez uma vida, você tem responsabilidade sobre essa vida. Crie. As pessoas têm que deixar de ser um pouco egoístas, né? Eu também vi um caso de um juiz que, no processo, o pai estava reclamando de custear o estudo dessa pessoa e o juiz falou para ele, não, isso não é um gasto, é um investimento. Sim. Você não pode ver assim, você está errado. Todo estudo para sua criança, todo o bem-estar para o seu filho é um investimento. Não existe Exatamente. custa, Não não existe há custa, gasto. né? Se morasse com eles, não gastariam com ele? Da mesma forma. Não teriam essa prerrogativa? Por que que agora que simplesmente o relacionamento terminou, eu vou deixar só para a mulher fazer, eu vou deixar só para o homem? Não. A responsabilidade sobre aquele filho vai perdurar para os pais pelo resto da vida. Não importa nem que ele seja emancipado. Isso não corta a paternidade. Eu continuo pai. Entendi. Isso aí. E qual conselho, então, vocês dariam para esse casal que está passando por um processo de divórcio e precisa definir
né, esses temas que a gente acabou de falar? Quais seriam os principais conselhos que vocês deixariam? Em primeira mão, abster a criança desse processo, Exatamente. né? Tá? Poupar. Um outro ponto que eu gostaria de deixar também é, infelizmente, a gente fala assim, vamos tentar a conciliação. Eu penso o seguinte, se você chegou na situação de um divórcio, a conciliação não existe mais. Quando você chega ao ponto do litígio dentro de um processo de divórcio, é porque a conciliação foi tentada por diversas vezes. Então o caminho não é por aí. Você chegou nesse ponto, é o que a colega colocou. Pense primeiro nos filhos. Sempre, depois em você e no cônjuge. E um conselho prático, conversem. Não deixe perder o respeito. O final de um relacionamento matrimonial não quer dizer o final de 2 vidas juntas. Tá? Não é porque um casamento acabou que um relacionamento tem que terminar. Busque esse relacionamento, continue esse relacionamento em nome de vocês e do filho. Entendi. E como que o advogado ele pode atuar para facilitar? Porque a gente tem muito em mente que o advogado ele só atua quando tem, de fato, um litígio ali estabelecido, né? Quando tem um conflito acontecendo. Mas como que o advogado ele pode agir para evitar que essa situação aumente? Como que o advogado ele pode intermediar essas partes? Ele pode ser um conciliador, ele pode tentar, de alguma forma, conciliar aquela situação, sabe? Tentar reverter aquele quadro. Muitas das vezes, é o que a colega colocou aqui, o orgulho, o egoísmo, sabe? Que está ensanguecendo a pessoa, ela está cega. E o advogado, com uma visão mais fria, mais profissional, mais jurídica, ele pode intervir, ele pode tentar colocar os dois na questão do senso comum, de chegar num acordo, de tentar resolver a coisa de uma forma mais simples, mais clara, talvez até, sabe, protelando esse divórcio. Ele traz mais para a mesa essa racionalidade, Não é? né? De querer realmente ver o bem dos três. Não só de um ou de um lado, outro. mas ele vai orientar de forma que saia todos bem dessa situação que eu imagino que seja difícil para todo mundo, né? Não tem Com nenhuma certeza, questão né? assim E fácil. o conselho que eu deixo para qualquer um de vocês, procure sempre um advogado. Sempre. Porque o advogado sabe o que é melhor para você, sabe os caminhos jurídicos, sabe as necessidades e ele vai te dar total assistência naquilo que você precisa, nos seus direitos e nos seus deveres. Entendi. E é importante lembrar também que atualmente a gente não tem só o Poder Judiciário para resolver essas questões. Não. A gente os tem cartórios. Hoje já Isso. existe, inclusive, o divórcio online Pois pelo é. cartório. E muitas vezes, ficou né, muito mais fácil. na maioria das vezes, esses meios, né, que a gente chama de meios extrajudiciais, meios que fogem do judiciário, eles podem muitas vezes ser mais baratos e mais rápidos. Sim. Né? Muitas vezes, justamente, essa orientação do advogado vai te poupar de passar por todo esse Pois é. trabalho, todo esse processo judicial. Às vezes vai te demandar custo, vai te demandar tempo, estresse. E às vezes só uma orientação do advogado Às já vezes vai juntar resolver o pessoal tudo. numa mesa assim, conversar, Exatamente. fazer um Sim. acordo, já Já resolve. acordou tudo, não Exatamente. precisa ir para o judicial. Concilia tudo ali no bom senso, numa conversa simples, amigável, e você às vezes resolve uma situação que, se fosse para o litígio, Entendi. ia ficar muito pior, muito mais caro e muito mais demorada. Entendi. Então, no caso, a indicação também seria de procurar o judiciário de verdade, o judiciário em si, só nos casos que realmente os acordos não Os sejam. últimos casos, levar para o judiciário apenas aquilo que o bom senso não conseguiu resolver. Entendi. Tá? Entendi. Porque tem muita gente que termina, né, e acha, não, eu vou procurar o advogado para processar. Mas não, às vezes a melhor opção não é isso. Às vezes a melhor opção é o advogado tem esse papel também de chegar e falar, não, às vezes vocês têm que tentar primeiro um acordo, você consegue resolver isso de uma forma muito mais rápida. Né? Sim, a conversa com um profissional pode poupar muita coisa aí. Com certeza. Então, dito isso, gostaria de agradecer a todos vocês pela presença aqui no nosso episódio do Jus Cidadania, né? Esse projeto novo que está sendo realizado pelo NPJ e pelo Escritório da Cidadania aqui da Unifor. Gostaria de agradecer a vocês, reforçar a importância de vocês buscarem esclarecimentos jurídicos antes de tomar qualquer atitude, né? Porque às vezes uma simples informação consegue trazer um bem-estar para sua família de uma forma tremenda. Gostaria também de convidar o público, o pessoal que nos assistiu até agora,
para seguir, né, o nosso podcast nas redes sociais e comentar qualquer dúvida que vocês tenham, coloque nos comentários, né? Vamos engajar e vamos espalhar o conhecimento para ajudar o máximo de famílias que a gente puder, né? Então, passando a palavra para vocês, gostaria de saber um pouquinho, né, do que cada um de vocês achou desse episódio, né? Nós queremos agradecer aqui, foi um momento muito bacana e que nós tenhamos mais oportunidade de poder fazer esse projeto. Eu gostaria de agradecer o convite que a professora nos fez, tá? E espero que tenhamos sido úteis para vocês, Não, que com certeza. tenhamos tirado as dúvidas de vocês e qualquer coisa informar que estamos aqui. O CNPJ está aqui, vocês podem nos procurar para tirarem dúvidas, qualquer coisa. A professora vai atendê-los da melhor forma possível. Estaremos aqui para ajudar vocês sempre. Com certeza. Muito obrigado. Então, o Escritório da Cidadania está à disposição e conte conosco, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigado.